Alô, amigos que acompanham o portal Terceiro Tempo do nosso querido Milton Neves, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Terceiro Tempo TV, você que sempre está acompanhando as nossas lives, também os nossos conteúdos exclusivos e também no Facebook, o Facebook do Terceiro Tempo e o site que tem sempre informações diárias, todas as notícias, os colunistas, as informações que você gosta do esporte. E a gente aqui voltando nesse ano agora de 2019 com a nossa primeira entrevista, o nosso material exclusivo que você acessa no YouTube, no Terceiro Tempo TV, e a gente vai tratar hoje de um assunto diferente, mas que é muito importante. Hoje em dia é um assunto fundamental no esporte, que é direito desportivo, que cresceu muito depois de que nós tivemos o advento da Lei Pelé e vem crescendo muito nos últimos anos, com problemas relacionados a contrato, a transferências. A gente está aqui com o Jean Nicolau, que além de jornalista, ele é advogado em direito desportivo, é especializado. Jean, primeiramente, obrigado pela sua participação por aqui. Eu acho que é o que eu falo, né? É um campo que cresceu demais nos últimos tempos. Não, um abraço. Tudo bem, João Antônio? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você no Terceiro Tempo. De fato, o direito desportivo hoje virou algo essencial para todo clube bem organizado que quer se estabelecer e quer estar entre os grandes clubes, tanto no Brasil quanto fora. É um processo que não vem de hoje, isso vem desde o final da década de 90, tudo começa lá atrás. Quem conhece esporte já ouviu falar no caso Bosman, e caso de 1996, o passe termina na Europa, na sequência o passe termina no Brasil e em todas as outras partes do mundo, e a partir daí os clubes, o meio do esporte passa a dar mais valor ao advogado, aquele operador do direito de maneira geral, porque a partir dali o clube passou a não mais ser o proprietário do jogador, o tal do direito de retenção, o passe passou a não existir mais. E os clubes da periferia do futebol mundial, leia-se, quase todos os clubes do mundo, exceto dos grandes, sendo das grandes ligas europeias, a vida inteira, historicamente, dependeram muito dos valores arrecadados com transferências de jogadores para conseguir equilibrar as suas contas. Ora, se você não é mais, entre aspas, proprietário do jogador, se você só é vinculado ao jogador por conta de um contrato de trabalho, você precisa pensar em novas formas de compensar essa diminuição de renda. É porque senão o jogador fazia um contrato e pode quebrar em qualquer momento se não tivesse o que hoje a gente sabe que é o mais rentável para os clubes quando existe algum negócio, que é a transferência. O jogador tem um valor, tem uma multa contratual, e a partir desse momento, para não perder essa condição de ter o atleta, é que se passou a colocar essa multa no contrato, né? Exatamente. E aí vem a ideia, como então se proteger, como tentar evitar, em primeiro lugar, que o jogador saia do seu clube antes do final do período contratual, e a segunda questão, como fazer com que essas transferências internacionais sejam rentáveis aos clubes. Aí se criou aquela figura, a gente chama popularmente aqui de multa rescisória, as cláusulas penais, que são inseridas nos contratos de trabalho. Países como o Brasil reconhecem e prevêem a possibilidade e até a necessidade de incluir esse tipo de cláusula nos contratos de trabalho. Mas aí tem uma outra questão. Já ouviu falar com certeza, e essa talvez seja a questão mais atual em matéria de direito desportivo, os tais direitos econômicos sobre transferências futuras. Como é que funciona essa questão dos direitos econômicos? Os clubes precisam, como sempre, da periferia do futebol, precisam se capitalizar. E muitas vezes não querem perder os jogadores para se capitalizar, ou muitas vezes nem tem jogadores que tenham um valor de mercado muito alto para poder conseguir dinheiro de uma forma rápida. Então o que fazem? Eles fazem aquela velha prática de fatiamento do jogador. Isso que eu ia perguntar para você, falar exatamente sobre o fatiamento, como é que isso funciona, porque isso é absolutamente complicado. Na verdade, na luz da lei, ele não existe, ele não pode existir.
mas ele é feito, de repente, você que conhece muito mais, pode explicar, é feito meio que por baixo dos panos, né? Eu vou tentar ser o mais simples possível, o mais claro possível nessa explicação, que não é tão simples assim, né? A ideia de que... O que é o tal do fatiamento do jogador? Quando dizem, mas o jogador tem vários donos. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando um jogador assina o contrato com o clube detém os direitos federativos referentes a esse jogador. E em um primeiro momento, no momento da assinatura do contrato, pelo menos em princípio, o clube também detém os direitos econômicos sobre esse jogador. Quando o clube negocia os tais direitos econômicos com o terceiro, o que o clube faz? Ele negocia um valor que ele pode vir a receber se o jogador for transferido para um terceiro algum dia durante a vigência do contrato. Então, na verdade, o que é negociado, esses tais direitos econômicos, são direitos sobre uma transferência futura e incerta. Tá? Como que funcionava até 5 anos atrás? É mais ou menos isso que, por exemplo, aconteceu agora com o Corinthians, no caso do Ramiro, que o empresário estava cobrando uma saída dele porque tinha dinheiro a receber. Então, olha como que funcionava... E se ele saísse de graça... Como que funcionava até 5 anos atrás? O jogador firma o contrato com o clube. A cláusula penal, a multa rescisória é de 10 milhões de euros. Tá? Um clube vem e deposita os 10 milhões de euros na conta do clube brasileiro para levar esse jogador para o estrangeiro. Em princípio, os 10 milhões de euros são de quem? Do clube. Formador do atleta, vamos colocar assim, do clube onde o atleta atuava. No entanto, como esses clubes costumam negociar pelo menos uma parte dos direitos econômicos lá no momento da assinatura do contrato, quando o clube recebe os tais 10 milhões de euros, ele começa a pagar os titulares desses direitos econômicos. Até 2014, o mercado era completamente liberal. Não havia nenhuma restrição à negociação desses direitos, o que fazia com que muitas vezes o jogador fosse atrelado esportivamente a um clube, mas no momento de uma transferência desse jogador, o clube não recebesse absolutamente nada. Ele tinha todos os direitos federativos, mas 0% dos direitos econômicos. Aconteceu isso com aquele time do Santos, de Neymar, de Paulo Henrique Ganso, onde os jogadores foram fatiados para um grupo de empresários e basicamente, quando os 2 jogadores foram negociados, ou mais jogadores daquele time, o Santos viu um pouquinho da cor do dinheiro. Vou dar um exemplo do Robinho. A primeira transferência do Robinho para o Real Madrid, a cláusula penal era de 30 milhões, a multa rescisória era de 30 milhões de euros ou dólares, não sei, não me lembro. O Santos tinha 60%, não, a cláusula era de 50 milhões e o Santos tinha 60% dos direitos do Robinho. O Real Madrid tinha que depositar 50 milhões se quisesse levar o Robinho. Acabou depositando 30 e levou porque o Santos disse, eu vou aceitar os 30 milhões porque na verdade eu só teria direito a 60% dos tais 50 milhões de euros. Mas aí em 2014 vem a FIFA e diz, a partir de agora é proibida a negociação dos direitos econômicos com terceiros. E aí o mercado espanhol, mercado português, mercado brasileiro e outros mercados da peria do futebol se desesperam, porque dizem, como que a gente vai fazer a partir de agora para pagar nossas contas se nós vamos perder, a gente não tem mais a possibilidade de negociar esses direitos econômicos na hora que a gente assina os contratos com os jogadores. E o mercado ficou muito preocupado, tentou contestar essa nova legislação da FIFA perante os órgãos da União Europeia, a Comissão Europeia. Até agora prevalece ainda em vigor essa legislação no nível internacional. Foi também incorporada as regras da CBF, são aplicadas ao Brasil, e fato é que no cenário atual os clubes não podem mais negociar os tais direitos econômicos com terceiros que não outros clubes de futebol. Ou seja, a partir de agora, um empresário não pode mais ter uma parte do valor de uma transferência futura de um jogador. Só clubes de futebol e
o próprio atleta podem ganhar no caso de uma venda futura. Isso quer dizer que tem jogador, por exemplo, que está num clube, tem 50% aquele clube, pode ter 25% um outro clube, mais 25% o outro clube. E aí você vê como o mercado vai criando formas, né, de remediar às vezes algumas proibições, algumas leis que contrariam seus interesses. E é isso que eu queria chegar nesse ponto. Você já deve ter percebido que recentemente o formato das negociações estão mudando. Inteligentemente, os clubes brasileiros perceberam que, quer dizer, talvez tenham demorado demais até para perceber, que normalmente a transferência menos valiosa é a primeira transferência do jogador da América do Sul para a Europa. E quando esse jogador chega à Europa, a mercados como o português, ou turco, ou ucraniano, e consegue uma segunda transferência, aí sim é que você atinge valores bem mais importantes. O jogador, para ter uma primeira contratação, um primeiro contrato muito alto, é porque ele é um jogador que fez já um sucesso estrondoso, que não é comum, são apenas alguns poucos que jogaram pela seleção, tipo um caso Neymar, um caso Robinho na época, um caso Diego, um caso Kaká, mas não os demais. Os demais normalmente seguem esse caminho, né? Eles primeiro vão com um custo baixíssimo, e aí sim, se eles conseguirem aparecer, uma transferência de um clube europeu para outro é que o valor é maior. Exatamente. Por quê? Porque agora, inteligentemente, os clubes brasileiros, eu cito o exemplo do São Paulo, estão conseguindo colocar nas cláusulas já do contrato, quando eles negociam um atleta para o estrangeiro, eles já acertam com o clube comprador que caso esse jogador seja revendido a um outro clube, o clube brasileiro vai fazer jus a uma parcela do valor dessa nova transferência. Então vamos citar um caso prático. Clube formador também, isso aí já clube formador, mas é uma porcentagem menor, de até 5%. Então quer dizer, o caso do David Neres agora, que foi um jogador, inclusive jogou contra o São Paulo recentemente. Pelo Ajax, entrou no segundo tempo, marcou gol contra o São Paulo e estava sendo cortejado pelo mercado chinês. Uma transferência vultuosa, de 40 milhões de euros, me parece. O São Paulo está torcendo, assim, rezando para o David Neres ser vendido. E não só por conta dos valores referentes ao mecanismo de solidariedade e mecanismo de formação, que são obrigatórios por conta do sistema da FIFA. O São Paulo torce também porque quando o São Paulo vendeu David Neres para o Ajax, o São Paulo guardou para si 20% dos valores de uma transferência futura envolvendo o David Neres. É o mesmo caso do Militão. Militão. Parece que o São Paulo ia embolsar, se o Militão e o Neres fossem vendidos, cerca de 65 milhões de reais. Exatamente. E onde eu quero chegar? Como nós, infelizmente, e talvez isso continue assim por mais muitos anos, nós, mercado brasileiro, não conseguimos negociar jogadores para a Europa, da mesma forma que esses jogadores são negociados quando já estão na Europa, e esse é um problema também no mercado argentino, a estratégia de guardar, de manter para si a propriedade de uma parte dos direitos econômicos do atleta pode ser muito interessante para fortalecer o futebol desses mercados periféricos. Você falou em 2014, essa nova regulamentação. Vários contratos são feitos em 5 anos hoje em dia para não perder o jogador, né? Alguns clubes acabam tendo problemas porque o jogador acaba não vingando e ele tem que ficar segurando esse jogador por 5 anos, né, devido ao contrato, né? Então, por enquanto, ainda existem, de repente, alguns empresários com algumas fatias de jogadores, né? Porque eles... Ou como que isso foi feito quando foi colocada essa norma, mas ainda existiam contratos em vigor, que ainda devem estar. Não, os contratos que foram firmados antes... De 2014. Antes da entrada em vigor da regulamentação da FIFA, então, prevalece. Depois houve também um período de 1 ano de adaptação em que ainda eram permitidos esses contratos e dali em diante, quando são descobertos, ou melhor, quando é descoberta essa prática, os clubes que participaram de uma negociação desse tipo com o empresário são passíveis de punição pela FIFA. O caso primeiro e mais famoso é o caso de um clube belga chamado Serang, é um clube que tinha aquele fundo de investimento Doyen Sports,
por trás. O clube trabalhava com vínculos estreitos com a Doyan e esse clube foi punido, tentou contestar a decisão perante os tribunais europeus e a questão está em discussão até hoje. Bom, a gente está falando aqui com o Jean Nicolau sobre direito esportivo. A gente falou sobre futebol, sobre cláusulas contratuais, mas o direito esportivo não tem só isso, né? Basicamente, enumera para a gente os principais pontos que são batidos, que são estudados pelo direito esportivo. João Antônio, nós podemos analisar o direito desportivo do ponto de vista puro, e aí eu te diria que o direito desportivo se refere à justiça desportiva. A qualquer caso a questão disciplinar, a questão dos tribunais esportivos, questões disciplinares e relativas às competições. Isso é o que nós chamamos de direito desportivo puro. E depois existe o direito desportivo derivado, que é o direito relacionado a outros ramos do direito, como direito civil, direito empresarial, direito penal, aplicado a situações do esporte. E aí você tem aplicação de direito desportivo, por exemplo, a construção de um estádio, aplicação do direito desportivo, a redação de um contrato de cessão de imagem, aplicação do direito desportivo a questões relacionadas a contratos de televisão, por exemplo. Então, o direito desportivo, o tema esportivo, existe o direito do esporte e existe o direito aplicado ao esporte. O direito desportivo puro é o direito disciplinar desportivo. Uma questão que está mexendo muito também com o esporte, com o futebol mais especificamente, né? Eu particularmente gosto muito dos esportes olímpicos, mas a gente sabe que o futebol é o que chama mais atenção, né? É o caso de direitos de transmissão. A gente entrou numa era em que, até os últimos anos, a Globo comandava tudo e ela comandava não só a TV aberta, como também a TV por assinatura, e isso está mudando com internet, com redes sociais. Agora nós tivemos um desmembramento, já que uma outra emissora, que inclusive teve problemas, e esses contratos estão sendo discutidos, né, o Esporte Interativo, procurou alguns clubes e fechou com alguns clubes, a Globo fechou com outros, aí tem aquele problema de que jogos serão transmitidos, quem tem direito de transmitir que tipo de jogo, em casa, fora. Como é que vocês, o direito esportivo, estão vendo essa mudança no que tange a direitos de televisão? Televisão, o dinheiro do futebol está concentrado, sobretudo hoje, com televisão e transferências. Então, daí você vê o tamanho da importância das transmissões televisivas para a manutenção da roda gigante do esporte. É evidente que a negociação individual, como vem acontecendo no Brasil, e isso não é de hoje, tende a ser mais prejudicial ao fortalecimento de um mercado do que uma negociação coletiva, tal qual o formato de negociação que ocorre hoje nas principais ligas do futebol mundial e, sobretudo, na principal liga, que é a Premier League inglesa. Se bem que você fala que não é de hoje, mas apenas esses últimos anos é que se deu essa mudança de se fatiar esses direitos, né? Porque até então a Globo vinha tendo esses direitos tanto na aberta como na fechada, sim, de forma isolada. Sim, mas fora o Clube dos 13, que foi uma tentativa talvez bem mal acabada de criação de uma liga para negociar, principalmente para negociar em conjunto os direitos de transmissão, não houve grandes iniciativas de união dos clubes para negociar. Eram discutidas de forma individual, mas com uma emissora só, mas cada um via o seu lado. Mas o problema, você vê, aí a gente tem dois problemas. Primeiro, existe só um ator, né, no mercado, um único ator no mercado. E o segundo problema é a falta de coesão desses principais atores do futebol brasileiro no momento de se sentar à mesa e de entender que, negociando coletivamente os direitos de transmissão, o mercado vai se fortalecer e, por consequência, os clubes individualmente também vão se fortalecer no cenário internacional, inclusive. Então a gente tem esses dois problemas. Claro que a chegada de novos atores ao mercado já é interessante porque você passa a ter uma negociação, você passa a ter possibilidades de conseguir melhores contratos para os clubes. Mas, mais importante do que ter novos atores é existir, como eu falei, essa coesão entre os clubes brasileiros. Fazer com que essa negociação passe a ser feita de forma coletiva
e fazer com que existam menos discrepâncias entre os valores que recebem da TV os clubes mais, entre aspas, populares e os clubes debaixo da tabela da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Que é uma tese que eu tenho, depois que o campeonato passou a ter pontos corridos em 2003, de 2003 até 2018, se a gente pegar os 4 primeiros colocados do campeonato, somente em 4 oportunidades não foram os times chamados do feudo do futebol brasileiro. Foi uma vez o São Caetano, duas vezes o Atlético Paranaense e uma vez o Goiás, que furaram os times do feudo, que são o Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Claro que em um ano um cai um pouquinho, outro ano outro cai um pouco, e entre os 12 primeiros do Campeonato Brasileiro, normalmente a gente estava tendo aí 10, às vezes 11 até, times desse feudo, coisa que não acontecia antes dos pontos corridos, que a gente teve vários campeões diferentes, né? Então, de repente, é isso que também acontece, que eu entendo que esse baixo valor para os times lá de baixo da tabela, isso aí também deixa o futebol bem elitizado, né? Com certeza, eu não gosto muito de usar exemplos americanos e muito menos de aplicar exemplos americanos à nossa realidade do futebol brasileiro e europeu continental, mas nesse caso, as próprias principais ligas europeias de futebol aprenderam com as ligas americanas. Porque essa ideia de repartição do bolo, uma repartição na medida do possível equânime, igualitária, vem das ligas americanas. Eles já colocam isso em prática há muitos anos. Então o que a Premier League inglesa fez e depois foi copiado por outras ligas, vale lembrar que inclusive o futebol italiano passou a usar, a redistribuir melhor os rendimentos oriundos da televisão. Isso tudo vem de uma ideia há muito tempo já usada pelas ligas americanas. É aumentar, é diminuir a diferença econômica entre os clubes, consequentemente se diminui a diferença esportiva entre os clubes, consequentemente você incrementa o interesse da competição, porque uma competição com mais clubes equilibrados é mais atrativa para o público. E aí, em último lugar, a última consequência é você trazer mais dinheiro para todo o mercado. E o mercado inclui não só os próprios clubes de futebol, mas todas as empresas parceiras, os jornalistas, os conglomerados de televisão. Você traz mais riqueza para a indústria do futebol de maneira geral. A Itália fez isso por meio de decreto. A moda mais latina. Na Inglaterra eles não precisaram disso. A Premier League conseguiu colocar em prática esse sistema por meio de regras internas estabelecidas pela Liga. Os italianos perceberam que isso era tão importante para salvar, acho que dá até para dizer salvar o futebol italiano, que o governo italiano baixou um decreto para obrigar os clubes a dividirem esse bolo da televisão. Ainda a gente tem os favoritos absolutos, como na Espanha, Real Madrid, Barcelona, no segundo nível, um Atlético de Madrid ou um Sevilha, mas em via de regra o futebol europeu, o inglês, você citou, o inglês a gente tem hoje vários times, os grandes, eles, tudo bem, continuam grandes, porque tem já o know-how, tem toda a história, mas Manchester City, Manchester United, Chelsea, hoje o Tottenham, Arsenal, Liverpool, você vê que a gente entra com 6, 7 forças no campeonato e até o surpreendente Leicester acabou ganhando um título. Por quê? Porque hoje em dia também se permite essa entrada de dinheiro do capital externo em clubes, né? Uhum. Isso aí você acha que pode chegar no Brasil? Bom, primeiro falando sobre o caso da Espanha, você citou o pior exemplo europeu, que é o exemplo mais parecido com o brasileiro, que é o espanhol. Na Espanha, eles ainda fogem a essa regra, estão tentando de alguma forma, eles têm um problema histórico, né, da desigualdade. Portugal também, né? Porque Portugal, meio ibérico, né? Porque Portugal também, Benfica, Porto e Sporting, que passou muito mal os últimos tempos, teve até um problema sério de agressão, né? Mas também os ibéricos parecem Os ibéricos também têm problemas com isso. A Espanha, Real Madrid e Barcelona arrecadam mais de 50% do bolo, que é um grande problema, principalmente a longo prazo para a Liga Espanhola, mas você tem os melhores exemplos, as melhores práticas são da Premier League e da Bundesliga na Alemanha, também. Apesar de a concentração do Bayern de Munique, que não vem dos direitos de televisão, vem da exploração dos direitos de marketing, que eles fazem muito bem. Então não é culpa da televisão, é mérito do Bayern de Munique.
E Mas aí existem grandes forças lá também. Existem né? grandes forças. E aí você tem depois a Itália tentando se readequar, porque percebeu que a Juventus começou a criar quase que um mais uma vez, monopólio. porque já teve isso em anos anteriores, depois... E aí você tem essa tentativa e a Espanha agora discutindo seriamente também o modelo atual. E aí eu perguntei sobre o futebol brasileiro. Existe essa possibilidade, você que estuda isso, por exemplo, a gente tem aí vários países, vários times, a França, por exemplo, a França também é um problema porque só entrou até agora um cara com muito dinheiro lá no Paris Saint-Germain e montou aquela estrutura toda, né? Mas, de repente, o mercado está aberto. Quem quiser entrar no Lyon, no Sochaux, pode entrar também, no Olympique. Aqui no Brasil, isso é permitido? Até que ponto pode-se entrar um capital internacional de alguém que tenha muito dinheiro e resolve investir aqui no país? Não há problema nenhum. Bom, primeiro falando da França, que até conheço a realidade um pouco mais e com mais proximidade, por ter morado bastante tempo lá. O Paris Saint-Germain foi o principal alvo de um investidor estrangeiro, uma empresa que é vinculada ao Emirado do Catar. E o Paris Saint-Germain foi escolhido a dedo e com muita inteligência pelos catares, porque o Paris Saint-Germain tinha uma força impressionante adormecida. Uma cidade com a imagem de Paris, um clube com a Torre Eiffel, um clube com potencial de marketing enorme. Eles perceberam isso, foram atrás e deram muito bem. Recentemente assim, o Olympique de Marselha, o Olympique de Marselha foi recentemente comprado. O Mônaco também foi comprado por um grupo russo, Ribolev, que conseguiu um campeonato francês há 2 anos também. Mas o que o Qatar Sports Investment fez com o campeonato francês, para uns foi muito bom, porque colocou de volta o campeonato francês no mapa, e para outros terá um efeito perverso ao longo prazo, porque criou um desequilíbrio esportivo muito grande. Um grande clube e outros coadjuvantes que lutam pelo segundo lugar. E no Brasil, nada impede, em tese, que um grande investidor estrangeiro venha, faça investimentos e passe a atuar aqui no mercado brasileiro. Aqui são clubes, né? Eles não são uma sociedade, né? Não só aqui. Barcelona e Real Madrid também são associações como os nossos grandes clubes brasileiros. A diferença é que eles têm uma pequena diferença, né, de capacidade eles não querem de arrecadação. Abrir essa possibilidade porque não precisam disso. E aqui no Brasil a gente poderia ter um investimento desse se fosse sociedade anônima. Eu não tenho opinião formada, eu não vejo como outras pessoas veem como um caminho, vamos dizer assim, certamente melhor para os clubes, a transformação em sociedades esportivas. Existem alguns projetos de lei, inclusive, que pretendem criar a figura da sociedade esportiva, da mesma forma que existe em todos os principais países da Europa. Não me parece que é o único caminho, mas certamente é um dos caminhos. Mas ainda que você não tenha formalmente criada pela lei a figura da sociedade esportiva, nada impede que hoje existam clubes e empresas no Brasil. Para você transformar os nossos grandes clubes em clube empresa, existe. Não, mas para você transformar os grandes clubes em clube empresa, você tem um enorme problema que é passar pelos conselhos deliberativos, pelos trâmites internos, e há uma grande resistência por parte dos detentores do poder dentro dos clubes. Mas nada impede hoje. E respondendo a sua pergunta, quando um clube não é uma sociedade empresária, esse clube tem menor capacidade de atrair grandes investidores estrangeiros. Então, as duas coisas acabam principalmente se explicando. Porque é o que a gente fala. Hoje em dia se fala muito em responsabilidade fiscal, no país inteiro, e também no futebol se fala isso, porque a gente vê aí os rombos que ficaram em todos os clubes devido a administrações ruins. O Flamengo agora tentando e conseguindo sanear, o Palmeiras também conseguiu, o Corinthians está com problemas financeiros, outras equipes também. Então é exatamente isso, né? O investidor ele fica com o pé atrás, porque se ele não for uma sociedade, ele não sabe para onde vai esse dinheiro, né? Não sabe para onde vai esse dinheiro, existem menos mecanismos de controle. E, de outra parte, existe também um certo conforto, um comodismo por parte dos atuais dirigentes de clubes, porque sabem que transformar
o clube e empresa vai trazer responsabilidades e vai trazer para si um controle estatal muito maior. E não falando especificamente de um ou de outro, vai diminuir e muito a possibilidade de mordomias e de negociatas, evidentemente. Quando há mais controle, é natural em qualquer atividade. Eu não estou querendo acusar ninguém, não falo em nomes, mas a gente sabe que isso existe no futebol, isso aí é mais velho do que andar para frente. Então, realmente, é um problema, porque enquanto isso não for resgatado no futebol brasileiro, a gente vai continuar com esse problema que é muito grave. O Jean Nicolau, que é especialista em direito esportivo, só para a gente finalizar, é um campo que a gente falou, vem principalmente crescendo depois da Lei Pelé, do caso Bosma. Hoje, você diria que é um espaço que se abriu muito. Por exemplo, quem está vendo a gente, quer ser advogado, tudo bem que aí vai ser concorrente seu, mas é um espaço que está se abrindo cada vez mais? É uma pergunta interessante e eu vou dizer talvez a minha resposta não seja o que aquele estudante de direito gostaria de ouvir, mas eu sempre digo isso, inclusive quando dou aulas, né, de direito desportivo. Nós temos a impressão que existem mais vagas de trabalho relacionadas à área do que o mercado demonstra na prática. Existem muitos cursos de direito desportivo, cada vez mais no Brasil, mas não existem tantas oportunidades de trabalho. Mas aí você vai dizer, mas deveriam existir? Sim, deveriam, mas talvez o problema é que pela falta, estou falando de maneira geral, claro que hoje os grandes clubes já se profissionalizaram muito, mas de maneira geral, se você olhar para o tamanho do mercado esportivo brasileiro, você poderia achar que existiriam mais oportunidades de trabalho para o profissional do direito desportivo ou especialista em gestão esportiva. E só não se fala em futebol. Só isso não não existem mais oportunidades porque boa parte desse mercado ainda não se profissionalizou como deveria e ainda não valoriza como deveria esses profissionais. Mas a tendência é que, se você está estudando e está se preparando para trabalhar com essa área, a tendência é que quanto mais profissionalizado esse mercado esteja, mais oportunidades de trabalho devam aparecer nos próximos anos. Bom, o Jean dá aula, é jornalista, é advogado e também escreve, né? Então mostra pra gente, então, aí, esse livro, ele basicamente fala de quê, Jean? Esse é Direito Internacional Privado do Esporte, é o livro decorrente da tese de doutorado que eu defendi na Universidade de São Paulo, foi feita em cotutela com a Universidade de Lyon, na França também. O livro se transformou em disciplina, uma disciplina oferecida agora no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Tenho a oportunidade de ministrá-la ao lado do professor Gustavo Mona, que foi meu orientador e quem abriu as portas e criou a disciplina. Você perguntou sobre o que é o tal do direito internacional privado do esporte. Tentamos aqui tratar de alguns temas que ainda não tinham sido abordados no Brasil. Nacionalidade esportiva, problemas, quando que o jogador pode atuar por aquela seleção, mudança de nacionalidade, por questão dos atletas que têm mais de uma nacionalidade, quando que você escolhe, você escolhe em que momento você passa a ser impedido de atuar por outra seleção. Então, muitas questões de nacionalidade esportiva, questões também do estatuto do jogador estrangeiro. Como é que esse jogador, a circulação internacional do estrangeiro, como é que funciona a questão da nacionalidade para o atleta poder atuar numa liga europeia? Como que vai ficar agora a questão dos jogadores estrangeiros com o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia? Se sair, né? E, numa segunda parte da tese, discussões sobre conflitos de leis e conflitos de juízes dos países e das instâncias esportivas. Como é que fica? Esse litígio vai ser resolvido pela FIFA ou pelos tribunais brasileiros? O direito aplicável a esse litígio vai ser o direito brasileiro ou o direito do Comitê Olímpico Internacional? Questões práticas, muitas questões práticas. E é o que a gente sobre fala, por isso que eu falei aqui, que o campo é muito grande, porque a gente falou muito mais sobre futebol, mas o direito desportivo fala de esporte em geral. Tá certo que o futebol, ele monopoliza uma grande parte do nosso espaço, mas a gente tem casos que também
entram nesse tipo de nacionalização. A gente teve, por exemplo, o cubano Leal, que jogou já na seleção de vôlei de Cuba e a partir desse ano pode jogar pela seleção brasileira, mas teve que cumprir um estágio. Então, cada esporte tem também o seu estágio diferente. Agora, essa semana, eu li que duas judocas brasileiras da seleção brasileira que disputaram competições oficiais, a Rochelle Nunes, pesado, e também a Bárbara Timo, uma do Flamengo e uma gaúcha, as duas vão disputar agora, a partir de agora, por Portugal, pela seleção portuguesa, que conseguiram a nacionalidade portuguesa, também as duas judocas. Então, quer dizer, é um campo muito amplo que envolve não só o futebol, mas também os outros esportes. Esse exemplar é seu, porque você, como referência dos esportes olímpicos no Brasil, acredito que vá gostar da primeira parte, que trata dessa questão de nacionalidade esportiva, e é uma questão muito importante para Jogos Olímpicos, principalmente, né, e outros esportes, mais até do que o futebol. E você vai ver que existem muitos e muitos casos práticos, e como você bem disse, cada federação internacional tem as suas próprias regras de nacionalidade. E o Comitê Olímpico também tem as suas regras de nacionalidade. Então, o que acontece? Muitas vezes você precisa articular as regras olímpicas de concessão da nacionalidade esportiva com as regras das federações internacionais relativas à concessão da nacionalidade esportiva. E ainda você precisa articular todas essas regras esportivas com as regras dos países. É realmente um campo muito amplo. A gente conversou com o Jean Eduardo Nicolau, que é especialista em direito esportivo. Com certeza você viu muita coisa que você tinha interesse, tinha curiosidade, né? Você que acompanha a gente aqui no portal do Terceiro Tempo, aqui no YouTube, no nosso Terceiro Tempo TV, você deixa lá o seu like, a sua curtida, né? Coloca lá no sininho, porque aí quando tiver alguma coisa exclusiva você vai estar recebendo também essa notificação. Você também no Facebook, essa matéria também vai ficar no Facebook, no nosso site, né? Como todas as demais matérias, o conteúdo exclusivo que nós temos aqui no Terceiro Tempo. Jean, muito obrigado pela sua participação, e esse é um assunto que daria para fazer uma tese, né? Até que deu, né? Muito obrigado, João Antônio, foi um prazer conversar com você, um abraço, e um abraço também para o amigo do Terceiro Tempo. Muito bem, muito obrigado ao Jean Nicolau, abraço a todos aqueles que nos acompanharam e que continuam nos acompanhando no nosso Terceiro Tempo do nosso querido Milton Neves. Até mais!